Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, vou mostrar para vocês um dos maiores testes de curvatura da história da Terra plana, né? Então já teve vários testes, né, de curvatura, porém esse é bastante impressionante porque foi feito com uma Nikon P900. Quem tem uma P1000, né, fica muito mais fácil de captar algumas imagens com infrared. Eu não tenho ainda infrared e muito menos uma P1000, tenho uma P900. E eu digo isso porque aqui eu vou trazer todas as informações, todos os dados do experimento, ok? Então tudo como manda a verdadeira ciência, que não tem nada para esconder, como eles costumam fazer coisas e esconder, né? Alguns fatores importantes. Aqui não, aqui eu mostrarei tudo com provas, sem corte, né? Então eu vou contar um pouco da história desse teste, tá? Eu quero dizer para vocês que essa foi a quarta tentativa de fazer esse teste, né? Coisa que muita gente não sabe. Então, na realidade, foi a minha quarta tentativa de fazer esse teste. Da primeira tentativa, eu tive lá nesse mesmo local e não consegui. Por que você não conseguiu, Bruno? Devido à enorme densidade atmosférica, né? Qualquer um que tiver um pouco de conhecimento de física, ele sabe que a densidade atmosférica, ao você olhar em linha reta, ela é muito grande, diferentemente de você olhar para o alto, ok? Tudo que nós vemos é luz refletida. Portanto, se tiver algum meio que impossibilite trazer a luz de um objeto até você, obviamente que você não verá esse objeto. Qualquer um que estude um pouco, né, ele vai saber disso. Logo, quando eu olho para o céu, eu vejo estrela, eu vejo vários objetos celestes, vários astros, corpos celestes. Porém, eu estou saindo de um meio denso para um meio menos denso. Portanto, conforme a altitude sobe, o ar vai ficando rarefeito e por isso você consegue ver objetos muito, né, além. Agora, quando você olha para frente, não. Você não está saindo do meio denso para um menos denso. Você está olhando para um meio, né, que é somente tem meio denso, não vai ficando rarefeito quando você olha para frente, a densa atmosfera terrestre, e que ainda existem inúmeros fenômenos atmosféricos que te atrapalham a visualização de certas coisas. Isso é bem claro, né? Eu acho que ninguém vai negar isso, a não ser aqueles doutores, né, que a gente chama de doutores do YouTube. Muitos são até formados realmente, mas para defender o mundo Star Trek deles, eles inventam qualquer coisa, eles são contra qualquer observação, eles vão contra até a própria física, né, que eles estudaram para tentar defender um modelo indefensável. Eu digo uma coisa para vocês, depois desse teste, vocês podem continuar, eu digo que vocês podem continuar defendendo o globo, né? Mas vocês vão ter que aumentar a circunferência dele, ok? É bem claro. Vocês terão que aumentar a circunferência do globo. Ele não pode ser uma esfera de 40 mil quilômetros depois dessas imagens que eu vou mostrar aqui, ok? Então calma que eu vou trazer todos os dados e aí as imagens que foram feitas com detalhes, ok? Tudo como manda a verdadeira ciência. Aqui ninguém tem nada que esconder, nada de ninguém. Aqui nós mostramos a realidade, claro, da observação dos fatos. E não fazer como esses caras fazem, né? Então, na realidade, bem, ao você olhar para frente, você está olhando somente para um meio denso, ok? A densa atmosfera. Tem o grande irmão Paulo Henrique Paulada, gosto sempre de repetir essa frase dele, que é uma frase simples, mas bem objetiva, que ele diz: quando eu olho para o alto eu vejo um avião, quando eu olho para frente eu mal enxergo o número do busão. Grande Paulo Henrique Paulada, frase de autoria dele. E é essa a realidade que nós observamos e ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar isso. Vamos lá. Então, vamos para os dados do experimento em si, ok? Vamos lá para todos os dados. Eu estava no local do observador. Qual era o local do observador, gente? O meu local de observação na terceira tentativa, né? Na quarta tentativa. Na primeira, eu estou contando a história do experimento primeiro. Esqueci dessa parte, perdão. Para mim não ultrapassar aqui. Então eu fui lá a primeira vez, não consegui. Fui da segunda e também não consegui verificar o alvo que eu queria, que era a praia e a ponta da Ilha de Faro. Fui a primeira, não consegui. Pela segunda vez, não consegui devido à grande densidade atmosférica. Na segunda tentativa, o que eu fiz, como eu queria muito fazer um teste de curvatura, eu peguei a areia da praia. Praia aqui em Portugal tem uma areia muito complicada, né? Parece até areia de deserto para você caminhar ali. Eu de calça, tênis, né, que eu não tinha ido à praia nesse dia, eu tinha apenas ido lá tentar fazer o teste. E peguei lá, eu de sapato, calça, andei
Pô, daquela areia ali, cara, muito cansativo. Andei por mais de 2 quilômetros para chegar até um local onde eu poderia fazer o teste, que foi aquele teste que eu fiz da ponta da Ilha de Faro, que vai estar aqui na descrição, a 32, 33 quilômetros, não me engano agora. Então, andei ali 2, 3 quilômetros para poder fazer o teste. E voltei lá nesse mesmo local, né? Até a terceira vez e não consegui novamente. Ontem, como eu falei, eu vou à praia, cara. Eu não vou fazer teste de curvatura, eu vou à praia, ponto final, eu vou tentar fazer o teste, vou ficar o dia inteiro na praia. E eu vou tentar várias vezes, e até conseguir observar o alvo que eu queria observar. Então eu fui para a praia cedo, né? E com a família e tudo mais. Aí cheguei lá, fui para o pier. O local do observador era um pier que existe na Praia dos Pescadores, próximo ao Miradouro, ali em Albufeira, tá? Ali é conhecido também como Praia do Peneco e Praia dos Pescadores. Então, na realidade, você tem ali um pier. O pier ali que fica a 2 metros da lâmina d'água, ok? Então, altura, local do observador, pier da Praia dos Pescadores, em Albufeira, Portugal. Esse é o local do observador. Vou estar colocando aqui no Google Earth para vocês verem ali o local do observador, pier da Praia dos Pescadores, em Albufeira, Portugal. Beleza? Alvo, ponta da Ilha de Faro e areia da Praia de Faro. Esses eram os meus alvos. Fui lá, cheguei à praia, tentei a primeira vez, tentei a segunda, tentei a terceira, tentei a quarta e fui tentando. E é muito complicado porque havia muita densidade atmosférica, né? E conforme o sol foi indo embora, não chegasse a pôr. O sol estava em cima da cabeça, depois foi indo lá fazendo o seu arco, né? Como funciona na Terra plana devido à refração. E quando ele foi um pouco mais, finalmente, depois de 10, 11 tentativas, eu consegui fazer as imagens, né? Ainda assim, você vai ver bastante densidade e vai ver um fenômeno acontecendo ali, tá? Que é o fenômeno da reflexão total. Então vamos lá. Quanto ao observador, local do observador, altura 2 metros, que fica o pier da lâmina d'água, o pier da Praia dos Pescadores, próximo ao Miradouro, ok? Local, esse era o local do observador, 2 metros de altura, pier da Praia dos Pescadores em Albufeira, Portugal. Alvo da observação, ponta da Ilha de Faro e Praia de Faro, tá? Lá da cidade de Faro, em Portugal, na outra cidade, bem longe. Então, feitas as medidas agora no Google Earth, pouco mais de 35 km de distância, ok? Beleza? Show? Sem dúvidas? Né? Então tá aí, local do observador, tá aí, vou mostrar também as coordenadas geográficas do observador, coordenadas geográficas do alvo, vai estar tudo aí bonitinho para vocês, beleza? E a distância tirada ali do Google Earth, essa é a distância, tá? Não adianta vir aqui chorar, dizer, o Google Earth é baseado no globo. Não é, já mostrei vários erros aqui, diferenças de distância entre sul e norte, então não venha com essa, tá? Eu estou tirando as medidas do Google Earth, né? Então, ainda que seja favoráveis ao globo essas medidas, né? Então, não pode chorar, tá? Quanto a isso. Então, segundo o Google Earth, a distância entre o observador e o alvo, pouco mais de 35 km, beleza? Agora vamos para o cálculo de curvatura para uma esfera de 40 mil km ao nível do mar. Ok? É isso que nós faremos aqui. Cálculo de curvatura para uma esfera de 40 mil km a uma distância, a um observador a 2 metros ali do pier da praia, né? Até o alvo, que é a ponta de Faro, 35 km, nós teríamos uma inclinação de pouco mais de 70 km. Uma inclinação. Nós deveríamos, 70 metros, perdão, quilômetros não. Nós deveríamos ter ali uma inclinação de 70 metros. O que eu digo para vocês é o seguinte, eu não tenho conhecimento se Faro tem um prédio de 70 metros de altura. Não tenho essa noção, tá? Então, acredito que não. Mas mesmo assim, isso é irrelevante porque eu consigo, com essas filmagens, ver a areia da Praia de Faro, né? E também peguei uma distância ali da Praia de Faro. E consigo ver a ponta da Ilha de Faro, que com certeza não tem 70 metros. Né? A ponta ali da ilha de Faro, no final tem uma ilha e ali com certeza não tem mais de 70 metros de altitude, né? Então 70 metros seria o grau de inclinação para essa distância. E também não tem importância porque do local da minha observação até a praia de Faro, nós deveríamos ter também ali da 25 km, nós deveríamos, né, ter outra inclinação ali.
Então nós deveríamos ter uma inclinação de pouco mais de 30 metros, ok? Dali, do ponto que eu estava filmando até a praia de Faro, a 25 km, nós deveríamos ter uma inclinação de pouco mais de 30 metros. Mas o que se observa é até a areia da praia de Faro, ok? É isso que vocês vão observar com as filmagens. Foi difícil, gente? Foi muito complicado. Tentei várias vezes, mas no fim valeu a pena todo o esforço e toda a concentração para trazer esse teste para vocês, tá? A discussão aqui, veja bem, a discussão aqui é se a Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros, ok? Não adianta vir chorar aqui e dizer assim, mas essa distância é pequena. Não existe isso, meu amigo. Nós temos um cálculo para uma esfera de 40 mil quilômetros a nível do mar. E se esse cálculo me mostra que deveriam ter 70 metros de inclinação, eu não poderia ver o alvo. É simples. Da ponta da ilha de Faro. E se me diz também, nesse cálculo de inclinação para uma esfera de 40 mil quilômetros, que até a praia de Faro teria 25 quilômetros e mais de 30 metros de inclinação, eu não poderia ver a areia da praia. Fato, ponto. Discussão aqui não é distância. E a gente vai entrar na discussão, como eu falei, de densidade atmosférica. Quanto mais densidade, quanto menos você vê mais ou menos de cada alvo e a distância vai sendo aumentada. O que importa é que para esse teste a Terra não pode ser uma esfera de 40 mil quilômetros e ponto. Tá? Então vamos lá. A discussão aqui não é essa, né? A discussão é a realidade da observação dos fatos, dos números, dos cálculos matemáticos, não é isso? Para vocês não é tão importante, então vamos trazê-los aqui. Agora, quanto aos índices de refração, olha que legal. Bem, índices de refração não serão necessários para esse teste e eu vou explicar o porquê, ok? Índice de refração ele deve ser levado em consideração quando você filma um alvo de cima. Lei de Snell e Descartes, tá? É a lei da física de Snell e Descartes. Quando você verifica um alvo de cima, ok? Você deve levar em consideração a refração da luz. Mas quando você observa um alvo na horizontal, você não tem refração, porque você tem a reflexão total e é diferentemente. Então, nesse teste, não precisa levar em consideração os índices de refração, segundo as leis da física de Snell e Descartes. Vamos para o experimento. Gosto sempre de mostrar esse experimento do meu grande irmão Rogério, canal Minhas Verdades, que mostra essa relação. Então, vou mostrando aí, índice de refração, como a gente mede a refração e a reflexão total. Nesse caso aí, ele botou água numa bandeja e tudo mais, enquanto a água vai subindo. Quando ele está filmando de cima, tá? De cima, ok? Como a lei de Snell Descartes mostra, você tem ali, o objeto sendo levantado realmente para o observador que está de cima, a refração da luz funcionando, desviando. O que é refração? Desvio da luz em um meio, nesse caso aí a água. Quando você observa agora, nesse outro vídeo, também do irmão Rogério, grande Rogério, você vê aí quando você está olhando de frente na horizontal, a lei de Snell e Descartes funciona também. Você não tem refração, ok? Beleza, gente? Tem alguma dúvida sobre isso? Você está vendo ali que o objeto não foi refratado quando você está na horizontal. Então, eu, filmando esses alvos na horizontal, não devo e não posso levar em consideração nenhum índice de refração atmosférica, porque o que eu vou ter ali como fenômeno observado é a reflexão total. E é óbvio que isso atrapalha um pouco a minha observação. Mas não significa que eu não tenha observado. Isso é fato, né? Isso é fato. Que a observação está ali e não tem refração para me ajudar. Pelo contrário, tem reflexão total para me atrapalhar. Essa é a verdade. Você viu que no momento da vasilha ali, ele bota a vasilha, o objeto vai até mais para baixo, né? Vou até botar esse finalzinho para vocês verem. Quando ele começa a botar água, o objeto ele bota duas setas. Olha lá, quando ele filma na horizontal. O objeto que estava ali, ele vai até um pouco mais para baixo. Então, para mim que estou fazendo teste de curvatura, aquelas imagens vão até um pouco mais para baixo na reflexão total, né? Nesse processo. E confunde muito os alvos também, né? Então, deixando claro do porquê não foi utilizado o índice de refração para esse experimento, porque não havia refração, havia densidade atmosférica, havia o fenômeno da reflexão total, porém não havia refração para ser levada em consideração, já que o observador em relação ao alvo estava na horizontal, lei de Snell e Descartes. Então, após todas as informações, local do observador, local do alvo, coordenadas geográficas do observador, coordenadas geográficas do alvo, distância entre observador e alvo, né? Nós deveria ou não poderia ver as coisas que eu vi serão apresentadas nessas imagens aqui. A ponta da ilha de Faro e a areia da praia de Faro, né? Então, na realidade, eu vou mostrar as imagens para vocês agora
E assim, gente, vocês podem até aumentar a bola de vocês a partir de agora. Vocês podem aumentar, vocês têm o direito. Ah, não, gente, né, realmente não dá. A Terra não é uma esfera de 40 mil quilômetros. Está errado isso aí, né? Mas, se fiquem sabendo que se você aumentar a circunferência da bola, vai causar um monte de problema, né? Porque tem a Deus a gravidade nesse sentido. Então a Terra em relação à Lua, distância, tamanho da Lua, tamanho do Sol, distância entre Terra e Sol, né? Tudo isso envolve aí um cálculo, né, de órbita, de gravidade. Então, se aumentar o tamanho da bola, vocês vão ter que mudar toda a física, todo o heliocentrismo. Então eu sei que isso dá trabalho e mesmo com essas imagens, vocês vão continuar defendendo o mundo de Star Trek, né? Eu tenho certeza disso. Então, gente, gostaria, antes de eu apresentar as imagens, gostaria de agradecer a cada um aqui que dá força, que se inscreve no canal, que dá essa força aí para nós. Então, muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem aí com esse teste que mostra Praia de Faro, Ponta da Ilha de Faro, quando estas não deveriam estar acima do horizonte, numa bola de 40 mil quilômetros, ok? Simples, é cálculo. Aqui não está sendo discutida, se a distância era grande, a distância de 35 mil quilômetros deveria apresentar uma inclinação de 70 metros. 35 quilômetros deveria apresentar uma inclinação de 70 metros. Ponto. 25 quilômetros era para apresentar uma inclinação de mais de 30 metros. Ponto. A discussão aqui é outra. É se a Terra é uma esfera de 40 mil quilômetros ou não. Porque existe densidade para atrapalhar, isso é fato, né? Muita densidade atmosférica, de repente num dia melhor eu poderia pegar alvos além, né? Porque a gente tem esse objetivo aqui de fazer um teste até o Marrocos, mas esse aí tem que ser com a P1000 com infrared, e a gente vai chegar lá. Se não me engano é cerca de quase 400 quilômetros, eu não lembro agora, só revendo aqui. Mas a gente vai chegar lá. É assim que o irmão lá que tem a P1000 e a gente conseguir encontrar tempo, horários para a gente poder fazer isso. Mas aí esse será o maior, 400 km, né? Mais de 300, quase 400 km. Esse será o maior. Mas esse aqui foi um dos melhores testes de curvatura que vocês vão ver e que detonam completamente. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar para vocês também que o local, assim que termina a filmagem, assim que termina a observação dos alvos, eu mostro o local que eu estava sem corte, tiro o zoom, tiro a câmera do pier, filmo o miradouro, filmo a Praia dos Pescadores, para não ter chororô depois. Será que ele estava ali mesmo? Será que ele não estava? Não. Vocês não vão poder alegar isso, tá? Vocês vão ver eu retirando a câmera do pier, vocês vão ver eu filmando o mar, a lâmina d'água, vocês vão ver eu apontando para o miradouro, vocês vão ver eu apontando para a praia, né, dos pescadores. Vocês vão ver todos esses movimentos sem cortes, para não ter dúvida quanto ao local do observador. Beleza, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Fiquem aí com as imagens do teste de curvatura. Um abraço.